fala. Agora quer ser João Batista? Então tome vergonha na cara, postura de homem de Deus, enfrenta, vai lá, denuncia, tira do altar, sabe? Tira do cargo, beleza? Pede explicação para onde está indo o dinheiro, está sendo investido aonde, por que o senhor tem esse carrão, essa casa, essa mansão, isso, aquilo, outro, nós não temos nada. Afinal é o seu dinheiro. Professores gregos. E aí ele vai chamar os seus filhos, a sua família e a população aqui de Modi'in e dizer: Mi Lashem Elai. Quem está com Deus, quem está com Deus de Israel, venha comigo. Mi Lashem Elai. Você está com Deus de Israel? Você tem coragem de chamar a sua família, chamar os irmãos da sua igreja, para lutar contra o império do paganismo dentro da sua igreja? O que mais tem hoje na Assembleia de Deus é paganismo. O que mais tem hoje dentro das igrejas em geral é paganismo. E aí? Agora, uma família com alguns amigos vai declarar guerra contra o maior império daquela época, contra o exército gigantesco e super bem preparado. E o que a gente vai fazer agora é ir juntos até o sepulcro dos Macabeus e de Matatias e descobrir como a guerra vai terminar, quem ganhou, mas principalmente como se ganhou essa guerra. Então, vamos seguir. Modi'in atualmente é uma das cidades mais modernas e planejadas de Israel. Ela tem uma localização super privilegiada no meio do caminho entre Jerusalém e Tel Aviv, e por isso também se transformou em uma das maiores cidades de Israel, com mais de 100 mil habitantes. Galera fitness, essa é a receita de pós-treino mais rápida que você já viu. Tem bastante proteína, menos tempo na cozinha e mais tempo no treino. O quê? Peixe da hora. 9 de cada 10 clientes compram e aprovam. Dá um pause aí, mídia, por causa do comercial. Formou em uma das maiores cidades de Israel, com mais de 100 mil habitantes. Vocês podem ver agora ao fundo a cidade de Modi'in e aqui onde nós estamos, os Kivrot Maccabim, o túmulo dos Macabeus. Nós temos 9 sepulcros desses cavados na rocha. A gente não sabe exatamente de quem é quem aqui, mas a gente sabe que um deles é de Matatias. E se a gente olha para dentro, a gente vê que tem espaço para um corpo e para um segundo. Por quê? Porque eles eram enterrados aqui como casais. Então Matatias e depois a esposa dele, e essa pedra era movida e fechava, para ninguém vir mexer nos ossos deles. Hoje em dia, pessoal, todos os sepulcros aqui foram esvaziados e os ossos que foram encontrados foram enterrados em outro lugar. E a gente pode então abrir e olhar um pouquinho para o lado de dentro. Mas agora vamos falar das batalhas dos Macabeus e a guerra que mudou a história de Israel para sempre. Matatias, que era o chefe da família que liderou o início da revolta, vai falecer depois de 1 ano, e o seu filho, Yudá, também conhecido como Judá, o Macabeu, vai se tornar um novo líder. Mas eles estavam em muito menor número, não tinham treinamento e nem equipamentos militares. Mas eles tinham uma vantagem sobre os gregos. Eles conheciam Israel, sua população e o terreno. Então eles faziam ataques de guerrilha e se escondiam nas florestas e em uma rede de túneis que eles criaram. E depois de um pouco mais de 3 anos de batalhas, eles conseguem o que parecia impossível: reconquistar Jerusalém e repurificar o templo, e vão reacender a menorá, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. E a cada vitória militar, a fama de Judá e da rebelião judaica crescia, e mais judeus se juntavam às tropas. Mas mesmo depois da conquista de Jerusalém, o fim da guerra ainda estava longe. Lisias, que era o general grego, faz um contra-ataque gigantesco, com mais de 50 mil soldados, 500 homens de cavalaria
e 30 elefantes de guerra. Sim, literalmente elefantes. Um potencial militar muitíssimo maior do que o judaico. E acontece então uma das batalhas mais duras da história de Israel, a Batalha de Beit Zahariah, onde inclusive o irmão de Judá, Eleazar, vai falecer lutando contra um dos elefantes. E Judá também não vai viver para ver o seu sonho ser realizado. Ele vai falecer em batalha antes da independência judaica acontecer. Mas os seus irmãos, Simão e Jonatã, vão finalmente conseguir vencer os gregos e declarar de uma vez por todas uma independência judaica total em Israel. A guerra que começou no ano de 167 vai durar até o ano de 160. São anos e anos e anos de batalhas, mas no final os macabeus saem vitoriosos e declaram a independência de Israel e criam o que a gente chama de Reino Hasmoneu. E quem vai reinar sobre Israel? Não vai ser Davi e sua família mais, vão ser a família dos macabeus, o que é uma coisa problemática, mas que vai acontecer. Eles vão reinar sobre Israel até a invasão romana, até que Herodes assume o poder e vai matar a família dos macabeus. E se casar com uma das únicas sobreviventes, com Miriamne, que mais tarde ele também vai matar a própria esposa e os filhos, mas isso já é outra história. Quem quiser, tá aqui o link para a história completa. Mas eles então, durante bastante tempo, vão ser a família real de Israel no lugar da família de Davi. A história completa dos macabeus está escrito no livro de Macabeus, que é um livro deuterocanônico, e tem uma festa especial para comemorar a batalha e a vitória dos macabeus, que é a festa chamada Hanukkah, que justamente é agora nesses dias. Eu vou deixar para vocês aqui as datas também exatas. Mas quando a gente comemora a festa de Hanukkah, tem um evento em especial que a gente comemora, que é o milagre do azeite. Quando os macabeus finalmente reconquistam o Templo de Jerusalém, eles querem repurificar e reinaugurar o templo. Agora, para o templo funcionar, tem uma série de coisas necessárias. Entre elas, o candelabro, a menorá, tem que estar acesa, mas não com qualquer tipo de óleo. Tinha que ser um azeite especial, extra virgem. E quando eles chegam no templo, eles começam a procurar, e eles encontram um potinho de azeite, que seria suficiente para um dia. E eles dizem, bom, a gente vai inaugurar o Templo de Jerusalém hoje, fazer festinha de reinauguração, e amanhã o templo vai ter que ser fechado de novo por falta de azeite. O que a gente faz? Porque demoram 8 dias para se produzir novo azeite. Mas eles decidem, da mesma maneira, pegar esse último potinho de azeite lacrado que eles tinham, abrir e colocar no candelabro e fazem a reinauguração do Templo de Jerusalém, um momento muito emocionante para todo o povo de Israel. E no dia seguinte, eles voltam ao templo, esperando que o menorá esteja apagado. E ele continua aceso por 8 dias. Esse azeite, que deveria durar um dia, durou milagrosamente 8 dias, o suficiente para se produzir novo azeite e para que o templo não precisasse ser fechado. Esse milagre especificamente não está contado no livro de Macabeus, mas é o que mais se comemora hoje em dia. A gente acende um candelabro de 8 braços, chama... Ele não está registrado no livro de Macabeus. Propriamente teria que estar ali em Macabeus, 1 Macabeus, no capítulo 4. Mas no Talmud, que eu vou ler e vou mostrar para você na lousa daqui a pouco, você vai ver lá registrado, ok? Presta bem atenção nesse detalhe. O azeite era para apenas um dia, 24 horas, um dia. Só tinha um pouquinho de azeite. Você que é crente, você sabe. Você que está insatisfeito com o que está acontecendo na sua igreja hoje,
você sabe muito bem que você tem o azeite. Você tem a unção dentro de você. E é por isso que essa unção, esse azeite, esse fogo, está queimando, não é? De indignação contra o que as pessoas estão fazendo em cima do altar e com a igreja do Senhor hoje. Não deixe essa lâmpada apagar. Continue fiel à palavra e ao Espírito Santo dentro de você, que em breve você vai ver, através de você como uma menorá, você como uma lâmpada de Deus, vai incendiar. Deus vai fazer um milagre muito grande na sua vida, na sua casa e também em toda a nação brasileira. Deus vai fazer um milagre muito grande no mundo, não é? Dentro da esfera espiritual, dentro da igreja, que eu quero dizer, no Brasil inteiro. Deus vai reinaugurar, Deus vai restaurar, Deus vai iluminar, e Deus vai queimar todo esse pecado, essa abominação que está acontecendo em todas as igrejas evangélicas do Brasil. Salvo algumas que eu tenho um carinho muito grande, que eu vejo que estão se esforçando para manter a luz acesa, lutando contra as abominações que estão chegando na igreja, as modernidades, os gospels, não é? Que estão pisando na palavra de Deus, ok? Do Hanukkah, e o 9º braço é para acender as outras 8. A gente come comida frita, sufganiot, a gente come óleo, a gente tem uma festa inteira celebrando o milagre do azeite. Por que que hoje em dia a gente fala muito mais do azeite, do milagre do azeite, do que do milagre da própria guerra? Porque se queria que a gente não seguisse a nossa natureza humana. O que isso quer dizer? Quando a gente ganha uma batalha, quando a gente ganha uma guerra, os soldados, os chefes do exército podem dizer: nós ganhamos a guerra, nós somos os melhores soldados. E não foi bem assim. Quem ajudou os judeus a vencerem a guerra de Hanukkah foi Deus, como Deus também fez o milagre do azeite. Mas é muito mais difícil alguém pegar o crédito para si pelo milagre do azeite, e por isso essa nossa maneira de lembrar a história dos Macabeus, de lembrar a guerra, mas sempre dar o crédito para quem realmente fez tudo acontecer. E eu acho que a gente tem uma lição linda para aprender em Hanukkah, para aprender do livro. Aprendeu essa lição? A importância para com o azeite, a importância para com o candelabro, a luz, o milagre de 8 dias agora. Porque quem venceu, quem ajudou a vencer a guerra, não foi o braço militar, não foi os homens, não foram os homens, não. Não, foi o Eterno, foi Deus. Foi a ação poderosa de Deus sobre os homens. Se você acha que a sua igreja, a sua denominação, o seu ministério, ele é forte, ele é poderoso, porque ele ganha grana da maçonaria, ou porque ele ganha propina de candidatos a prefeito, vereador, deputado, governador, presidente, senador, está completamente falido, engodado no pecado, corrupto, sujo, em trevas total, está completamente enganado. Essa sua igreja não está sob a direção do Espírito Santo, Rei de Deus, ok? Mas você que acredita que o Espírito Santo está na sua igreja, e você que não abre espaço para político no altar da sua igreja, você está na direção correta. Logo, logo, o Senhor dará vitória para você, meu querido, e para a sua comunidade. Não é você, não é nenhum pastor, não é nenhum falso apóstolo que cura, que liberta, que expulsa demônio, que faz paralítico andar, nada disso. Quem faz é o Senhor, quem faz é Deus. Temos que nos atentar a ser grato, a honrar, a glorificar, a lembrar e a celebrar a presença do Espírito Santo, a força, o amor de Deus interagindo na igreja. Para que o homem não venha se engodar, venha ser soberbo, venha eu faço. Tá vendo? Fulano virou as costas para mim, mas eu orei. Tá vendo? Agora fulano tá me criticando, mas quando estava doente, eu orei e fui curado. Nós não somos nada, apenas instrumento. Grande é o Senhor, toda honra e toda glória para Ele, o Eterno. Ok? Eu vou encerrar por aqui.
e vamos voltar lá para a lousa para encerrar essa primeira parte de hoje. Tá bom? Miriam. Vermelho. Bom, como você viu lá no vídeo, né, ali na sala, agora estou aqui no meu quartinho que eu faço aqui essas coisas na lousa que eu escrevo aqui, mas você viu ela falando que não consta, não é? Na Bíblia, eu fico batendo aqui porque tem poeira, tá? Poeira aqui do giz, né? Então, lá na Bíblia, na Escritura Sagrada, não vai constar o milagre dos 8 dias com apenas um pote de azeite. Um pote de azeite duraria para um dia, mas durou 8 dias, ok? Então, como ela disse, no livro de primeiro Macabeus, primeiro Macabeus, não vai constar um milagre, ok? Também nem no livro de segundo Macabeus, ok? O que vai constar lá? Né? O que vai constar lá no livro, né, de primeiro Macabeus? Lá no capítulo 4, a única coisa que vai constar lá, no capítulo 4 de primeiro Macabeus, é exatamente isso daqui, ó, na inauguração, logo na inauguração do templo, na purificação do templo de novo, né? Vai constar lá no livro de 1 Macabeus, capítulo 4, 1 Macabeus, capítulo 4 e versículo 55, vai dizer assim: o povo inteiro se prostrou com a face por terra para adorar, elevando louvores ao céu, que os tinha tão bem conduzido até ali. Celebraram a dedicação do altar por 8 dias, oferecendo holocaustos com alegria e imolando também o sacrifício de comunhão e de ação de graças. Enfeitaram a fachada do templo com guirlandas de ouro e pequenos escudos e renovaram os portais, bem como os aposentos, nos quais colocaram portas. Reinou, pois, extraordinária alegria entre o povo, e assim foi cancelada a vergonha infligida pelos pagãos. E Judas, com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel, estabeleceu que os dias da dedicação do altar seriam celebrados a seu tempo, cada ano, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, com júbilo e alegria. Ok? Isso é o que conta, é o que consta, o que está registrado em 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 55, sobre a Hanukkah. Mas não fala exatamente o milagre, né? Um pote só que colocaram lá e que durou. Mas por que eles não registraram isso, né? Porque o foco, presta bem atenção, por que o Macabeus 1 e 2 não registram o milagre de 8 dias da menorá, do azeite que durou, né? Uma quantidade conforme você viu lá, que durou. Porque o foco ali dos escritores, o foco foi a guerra contra os gregos, ok? A purificação do templo, que poderia ter colocado o milagre, mas não colocaram, e a restauração da adoração, né, a Deus. E a vitória dos rasmoneus sobre os gregos Antíoco, Epífanes IV e o seu exército, mas nesse tempo não se iluda. Nesse tempo ficou um período de paz, mas nesse tempo os outros militares do exército grego fugiram, claro, e depois voltaram, tá bom? Eles voltaram, que aí você vai ver lá no livro de 2 Macabeus. O Judas de novo os enfrenta, ok? Bom, agora, mas aonde consta então, qual o texto que diz sobre o milagre do azeite que durou 24 horas, que durou 8 dias? Uma pequena porção do azeite que era para durar 24 horas, durou 8 dias. Isso eu vou te mostrar agora, porque encontra-se no Talmud, ok?
Bom, agora eu quero que vocês entendam uma parte bem interessante que foi perguntado, foi inquirido isso, né, aos rabinos, sobre o milagre da Hanukkah de 8 dias. Eu vou pedir para você paciência, ok? Porque nós vamos falar outros vídeos e vai chegar ao ponto que você vai ser comovido, compungido pelo Espírito Santo, você vai entender a importância dessa festa, ok? Quando nós começarmos a trazer Yeshua, Yahushua, Jesus para essa festa. Você vai ficar muito cheio de espírito, muito feliz, né? Muito contente. Então vamos lá. Séculos depois, por que Macabeus 1 e Macabeus 2 não registra de forma minuciosa assim, olha, uma botija só, um potinho só, que daria para 24 horas, foi colocado nas lâmpadas da menorá, foi colocado lá, né, esse potinho nas lâmpadas da menorá, lâmpada por lâmpada, e durou 8 dias, ao invés de durar um dia só. Então vamos lá. Séculos depois, nos tempos dos rabinos, surgiu a pergunta: por que Hanukkah dura 8 dias se a guerra foi outra história? Olha só. No Talmud, tratado no Shabat 21b, os rabinos, não é, responderam com a narrativa do milagre. Primeiro, um frasco de óleo puro foi encontrado suficiente para apenas um dia, mas queimou por 8 dias. 8 dias era o tempo necessário para preparar o novo azeite, para um dia de 24 horas. Esse é o único milagre, né, constado ali. Mas só para você ter uma ideia como foi um milagre, não é? Uma resposta de que Deus estava ali presente, vendo o esforço dos seus filhos em defesa da lei, em defesa do sagrado, do templo, enfim. Para pegar azeite, tinha que caminhar uma quilometragem, um percurso que durava de 3 a 4 dias. Tinha que ter o trabalho de tirar as azeitonas virgens, né, as primeiras azeitonas virgens, lindas, bonitas e puras, ok? Sem qualquer manchinha, nada, sem problema, para colocar na prensa. A primeira prensa é o azeite que ia fazer esse azeite aqui, para colocar no sagrado, no candelabro, o óleo da unção também. Você está entendendo como era trabalhoso, que não era fácil? Beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha, não é? Aonde que nós vemos esse tratado, aonde que os rabinos, eles registram, então, o milagre, por que então tem essa ideia, né, essa convicção do milagre da menorá, da Hanukkah, que durou 8 dias, ao invés de durar apenas 24 horas, ok? Só para você ter uma ideia, nós vamos ler esse texto aqui rapidinho, tá bom? Eu quero mostrar para você ficar bem inteirado, né, direitinho, beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver como é que tá. Bom, então, nós agora, só para vocês entenderem direitinho aqui, eu fiz aqui essa ilustração, né? Só para a gente poder entender um pouco mais rápido, tá? Que a hora está avançando e eu tenho que trabalhar. Você que busca o Espírito Santo e sente, não é, aquela presença maravilhosa, não é o descontrole não, lembra? Você, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, okay? Capítulo 9 e versículo 8 e 9. O que vai estar escrito lá em Eclesiastes? Ó, eu quero que você coloque na sua cabeça que diante de Deus, de forma metafórica, ó, é como se você fosse uma menorá também. Ok? Uma menorá. Veja só, isso aqui vai apontar muito para Jesus. Meus irmãos, na próxima transmissão, vocês vão ver como a coisa vai ficar linda.
né? Deus é bom demais. Por isso que eu disse que Yeshua, Jesus, ele está em toda a história bíblica, desde o começo até o fim. Ok? Presta bem atenção nisso aqui. Provérbios, capítulo 9, e versículo 8, 9, vai dizer o seguinte, ó. Behalet, aqui ó, tá vendo aqui? Behalet, Behal, Behalet, Behal, ou Behalet et Behal, e Yeriu, Vegadechan, Levanin, Vegenen, ou Veshenen, al Roshechal, ok? Al Ishesar. O que está dizendo aqui? Em todo o tempo, sejam alvos os teus vestidos ou vestes, né? Roupa, vestes. E nunca falte o quê? Nunca falte o quê? Nunca falte o óleo. Nunca falte o óleo. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Olha que coisa bonita, hein? Tá vendo? O óleo é a unção, é a espiritualidade. Roupa alva em todo o tempo, que diz Eclesiastes, quer dizer o quê? Uma vida pura, uma vida limpa, né? Uma vida limpa, pura, sem mancha, sem corrupção, sem pecado, uma vida sem mentira, sem enganação, sem adultério, sem porcaria nenhuma, né? E no mundo espiritual também, é uma vida assim. Na vida física, na vida CNPJ, na vida CPF, né? O seu nome, na vida com as pessoas, com as instituições, com a família, com os vizinhos. Uma vida limpa, um nome limpo, honesto, tá bom? Se esforce para ter, para que o óleo nunca venha faltar sobre a sua cabeça. Não adianta tá corrupto, tá devendo, tá fazendo um monte de coisa, tá enrolando as pessoas, tá fazendo um monte de besteira, mentindo, fazendo um monte de porcaria, né? E depois quer pagar de profeta, quer pagar de que tem unção, de homem de Deus, unção. Esquece, tá bom? Bom, deixa eu dar aqui um exemplinho agora, né? Tá indo, que maravilha. Então, olha só, no calendário judaico, ele é lunar, então os dias variam, lua nova, lua crescente e tal, aquela coisa que você já sabe, lua cheia. Os dias podem variar de 29 a 53, a 30, ok? Então, presta atenção, ó, uma botija, aqui ó, uma botija, né, uma botija aqui de óleo, né, ela dura 24 horas, ok? Um dia, beleza? Ó, uma botija para encher aqui, né? E ó, os copinhos aqui, para poder acender o fogo, né? Para poder iluminar tudo, beleza? Uma botija só dura 24 horas. O candelabro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 braços. Então tem 7 copinhos aqui, né? Para encher de azeite, né? Porque ele enchia. Esse copinho aqui é mais ou menos assim, tá? Ó, aqui, ó. Aqui vem aqui e vem aqui assim. Aí ele coloca aqui o azeite aqui dentro. O azeite cai aqui. E aqui tinha um paviozinho, aqui ó, um pavio, né? Que pegava o fogo e acendia. Então o pavio ficava aqui assim e acendia, ok? Pra entender. Você imagina o trabalho que é para poder fazer tudo isso. Você já viu, tem que deslocar 3 km, não é? 3 a 4 km dos lugares onde tinha os pés as oliveiras, né? O Jardim da Oliveira, o Jardim do Óleo, né? Você reparou que Jesus orava muito no Jardim das Oliveiras, o Jardim do Óleo? Porque ele era o candelabro, né? Mas vamos entrar nesse detalhe mais para frente, tá bom? Então, tinha um processo, durava 3 dias, para chegar até o local, 3, 4 quilômetros, naquele tempo, né?
pegar a primeira prensa, escolher as azeitonas corretas, as novas e virgens, e o azeite tinha que ser puro, ok? Então você imagina, né? Todo esse trabalho para encher um pote só, e esse um pote duraria só 24 horas. Quantos potes teríamos que ter então, hein? Ó, para manter aceso de forma contínua a melhorar no templo, na casa de Deus. 29 dias, 50, vamos colocar 53 dias. Temos que ter então, ó, 53 potes desses cheios de azeite puro. E aí vai, né? 53 potes desse cheio, tinha que ter, com todo esse trabalho, não é? Então, para falar para você que as coisas espirituais, elas não são bagunçadas não, viu? O pastor moderninho, o apostolinho. Não, viu, crentinho relaxado? Viu? Você diz que é levita aí, com um batonzão, né? Parecendo uma garota de programa. Falo mesmo. Parecendo... O problema não é maquiagem, o problema é exagero, né? E vai como se fosse para um Oscar, como se fosse para né? Um troféu imprensa, como se fosse para uma festa de gala, como se fosse para um baile funk, os peitão para fora, aquela coisa toda, vestido colado, que dá para ver até o útero da mulher. Os caras, né, com as calças coladas, né? Não posso nem falar as palavras aqui, né? E acha que tá um calção do papai. Para ter um som dá trabalho, viu? Vocês criticam muito os judeus, criticam muito a Torá, criticam muito o Velho Testamento, né? Mas vocês não veem poder e milagre acontecer como acontecia lá hoje em dia. É muito raro e muito difícil. Tem homem de Deus, tem homem ungido, homem que busca, mas é muito raro. E os que são ungidos, que buscam a Deus, são cancelados pelo sistema, são bloqueados, são rechaçados como antiquadros, chatos, críticos, né? Os espíritos de João Batista. Não tem oportunidade, ninguém quer, porque eles denunciam o pecado. Então, só para você ter uma ideia, tá bom? Então, o que aconteceu lá foi isso, né? Na hora de retificar o templo, a menorá, o que aconteceu lá? Só tinha um pote só, apenas um pote, ok? Que durava 24 horas. Esse um pote encheu os 7 braços aqui, as 7 xícaras aqui, né? As 7 cuias aqui do candelabro, e o candelabro acendeu, ok? Que era para um dia. Isso aqui ficou durante 8 dias, ok? 8 dias. E é por isso que é considerado um milagre, um sinal, uma presença de Deus ali, ok? A pergunta que eu quero deixar antes de terminar essa fase, essa parte agora, qual o sinal de Deus